Hora da gente conhecer mais uma líder feminina do nosso mercado. Chegou a vez da Gal Barradas, ela que tem um discurso muito forte quando o assunto é igualdade de gênero. Vamos ver? O grande desafio que a minha geração teve é que, ao contrário do que acontece hoje em dia, as dificuldades eram muito maiores, porque o preconceito ele sempre existiu. Então o preconceito faz com que esse avanço seja barrado, né? Então assim, não vamos promover tal pessoa porque vai ser mãe. Hoje eu acho que a situação já é bastante diferente, é uma questão cultural muito forte. E cultura, ela vem de cultivo. Então nós fomos cultivados numa cultura machista, né? Em que o homem tinha sempre direito primeiro às promoções, sempre direito primeiro a competir, direito primeiro a disputar ideias. Então, aos poucos, essa cultura vem sendo quebrada em prol de uma cultura de ambivalência. E um dado muito interessante é que aqui no Brasil hoje, dado do Sebrae, 51% dos micro e pequenos empreendedores brasileiros são mulheres. Isso não é por acaso, é porque como as mulheres levaram mais tempo para se preparar para o mercado de trabalho, levaram mais tempo para entrar no mercado de trabalho, elas acabam sendo expelidas e elas vão empreender, inclusive porque muitas delas são chefes de família no Brasil. Existem estudos que mostram que normalmente as mulheres conseguem fazer uma gestão mais participativa. Então elas estão mais abertas ao diálogo, elas estão mais abertas a dar mentoria, a orientar as pessoas. Então, de fato, acredito que isso seja uma característica feminina, até pelo fato da mulher ser mãe, né? Eu acredito que esse jeito que as mulheres têm, ou que uma liderança feminina tem, está bastante alinhado com o que é a cultura atual em que a gente vive. Porque aquele ideal de competição muito brutal e muito aguerrido, em que é preciso destruir um para conquistar o outro, uma coisa mais, vamos dizer, de competição mesmo, é um ideal muito masculino, né? Então, eu acho que o mundo vem se transformando nesse sentido, e aí eu acredito que isso também acaba contribuindo para que as mulheres tenham mais oportunidades pelo seu temperamento e por conseguir fazer uma gestão colaborativa e participativa. Eu atendi conta de cerveja durante muito tempo e na época que eu comecei a atender conta de cerveja, praticamente não tinha mulheres, era todo mundo homem. E hoje o que a gente vê é que as principais dirigentes das principais cervejarias no Brasil são mulheres. Eu acho extraordinário isso, inclusive em segmentos que não eram, né, muito abertos, né, à participação feminina. A gente vê também hoje lideranças femininas, mas não é um caminho fácil. Eu não vejo mais razão para que as mulheres abram mão de disputar cargos, de disputar ideias. Veja bem, hoje nas universidades brasileiras, mais mulheres estão se formando do que homens. Tem um dado mundial que é o mesmo dado aqui no Brasil: 85% do poder de decisão de consumo está nas mãos das mulheres. Ou seja, a gente precisa pensar, antes de qualquer coisa, que nós estamos falando de um impacto econômico. Nós estamos falando de um assunto econômico. Então, existem estudos também de universidades americanas mostrando que empresas que têm até 30% de mulheres em cargos de liderança, né, conselho, CEOs, etc., conseguem aferir resultados de 6 a 7% maiores do que empresas que não têm. Por quê? Porque quando você tem um ambiente onde há diversidade e políticas que fazem com que essas práticas sejam verdades, você tem um ambiente mais justo, mais tolerante, mais criativo. Tudo isso impacta economicamente o resultado da empresa. Eu vejo muitos empresários se gabando: a minha empresa tem 50% homens, 50% mulheres. E daí? Isso é o espelho da população. Eu quero saber quantas mulheres têm reporte direto ao principal gestor da empresa, ao top management da empresa, né? Então, quando a mulher chega lá em cima,
Eu acho que ela tem uma missão especial, que é impactar a filosofia da empresa, impactar a cultura da empresa, de maneira que se construa uma série de práticas que vai tornar real a quebra do preconceito e dar oportunidade para que mais mulheres possam crescer. A gente desenvolveu o app que mede quantas vezes a mulher é interrompida durante uma reunião por vozes masculinas. Tem um estudo da Universidade de Princeton, eles mediram, monitoraram algumas reuniões e eles revelaram o dado que 75% das reuniões são dominadas pela voz masculina. Tem um outro dado americano também que mostra, também de monitoramento de reuniões, mostrando que as mulheres são 2,5 vezes mais interrompidas que os homens numa reunião. E mesmo nas reuniões de alto nível. Os Estados Unidos, inclusive, foi o país que mais baixou o app. Uma mudança cultural, primeiro, ela não é rápida, ela demora até se concretizar. Segundo, nunca é um fator só que consegue mudar uma cultura, é um conjunto de fatores que vai empurrando uma mudança cultural. E o que acontece é que é muito enraizado na cultura, né? Desde sempre, nas famílias, na sociedade, na escola, no ambiente corporativo, a questão da supremacia masculina. E cabe dizer que o que a gente busca não é supremacia feminina, a gente busca uma ambivalência, ou seja, o direito por disputar valores iguais. Então, é preciso que haja uma grita a respeito disso. A melhor maneira de combater um problema é jogar luz sobre ele. A gente precisa jogar luz sobre os problemas para poder combatê-los. A gente precisa falar sobre os problemas para a gente poder resolvê-los.